Boa noite, Marcelo. Muito boa noite, Marco. Boa noite a todos. Já estou vendo aqui os nomes do pessoal. Doutora Silvia nos Doutora Silvia chegou agraciando. aí. Daqui a pouco a doutora Silvia está na live dela também. Hoje tem maratona de adequação, para quem não sabe. Daqui a pouco a gente compartilha o link para todo mundo aí também. Duas feras. Por isso também a gente não pode passar das 7, senão ela pega, a gente pega mais. Isso foi o acordo anterior, né? A gente já combinou aqui, doutora Silvia, 6 para 7 a gente encerra a live, né? Isso aí, tamo junto. Boa noite para quem está chegando, a Jumara Souza, a Daniele Brito aqui no YouTube também, o Luciano, a doutora Silvia, quem mais aqui no Instagram? A Viviane, o Marcelo que está na live comigo, o Fernando Fleck. Fernando é um amigo de longa data, de infância ainda. Mas vamos lá, Marcelo. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece ainda, os seguidores do Marcelo que estão chegando aí, eu sou o Marco Antônio, né? Sou profissional de privacidade e segurança da informação. Hoje, né, atuo na área de LGPD, sou DPO de algumas empresas, né, sou encarregado de proteção de dados, trabalho com tecnologia e segurança da informação há mais de 12 anos, né, muito tempo, principalmente no setor hoteleiro, vim do setor hoteleiro. Tá? E estamos aí para disseminar essa cultura, né, fazendo com que as pessoas conheçam mais de segurança da informação, mais de lei geral de proteção de dados, conheçam seus direitos também, né, como titulares. E vamos lá, Marcelo, agora é contigo. É isso aí, eu estou mais uma vez aqui com o Marco, faz um tempo que eu não apareço, então hoje eu vou fazer uma apresentação mais completinha. DPO, membro da IAPP, da NPPD, analista de dados na área de saúde, estou indo para 16 anos. Outro dia eu falei 14 anos, alguém falou assim, você fala 14 anos há 2 anos, verdade. Estou indo para 16 anos. Eu pausei, né, para trabalhar com privacidade, mas não. E a área da saúde, e trabalhando bastante também com a área do pessoal da área de educação e de pesquisa, que é o que eu vim falar um pouquinho aqui. Então eu comprei todas as brigas erradas em privacidade, né? Porque é a criança na educação, é a pesquisa médica e a área da saúde, dados sensíveis a granel, e sempre, sem parar de estudar, como a gente sabe, esse conteúdo infinito aqui. Oi, Viviane, oi, Luciano, pessoal que está entrando aí. O assunto é longo, então a gente vai, para não atrapalhar a live alheia, vamos pular direto nele. Aquelas coisinhas simples, né, doutora Silvia? E, enfim, mas é isso aí. E são áreas que a gente precisa debater muito ainda. A área de pesquisa, a NPPD soltou não é nem uma consulta pública, né? É um texto para debates. E está o tempo inteiro acessando entidades da sociedade civil para tentar trazer essa parte da pesquisa na lei, né? Que a lei cria exceções e ao mesmo tempo joga dentro dessas exceções a coisa de que vai pesquisar, mas calma aí, não tanto. Né? A gente nunca tem aquela isenção total, a gente sabe disso, né, mano? A gente eu já fiz uma live falando sobre essa instrução que saiu, né? E assim, eu acho que ficou muito vago ali, acho que tem muita coisa para se ajustar ainda, mas tu tem, claro, muito mais know-how do que eu para falar sobre isso, né? Mas tem muita coisa para se ajustar ali ainda. Eu acho que sim, a gente sabe que pesquisa muitas vezes precisa de dados, né? Só que tem também, se tu olhar no grosso modo, tu tem como anonimizar muita coisa, né, Marcelo? Porque por que eu vou saber o nome da pessoa? O que faz diferença eu saber o nome para uma pesquisa? Entendeu? Existem diversos fatores. O documento, inclusive, foi atualizado há 5 dias, tá? Subiu uma versão nova dia 13 agora de julho. Mas existem diversos fatores. Eu foquei análise clínica para a gente falar aqui hoje, porque para mim, assim, a mais complicada. Você falou assim, eu não preciso do nome. O meu problema é aquela coisa da revisão por pares. Não é um problema, na verdade, a solução é um método científico, é como isso vai funcionar. Mas quando a gente vai tratar da pesquisa na LGPD, primeiro tem gente que já olha para o artigo 4, né?
artigo 4.2b ali fala assim, para fins acadêmicos eu nem preciso ler mais LGPD. Né? Então, pronto, eu sou pesquisador, eu estou dentro da universidade, eu estou dentro da Fiocruz, que se dane proteção e privacidade de dados. E aí eu tenho uma má notícia. Né? No artigo 4.2b, aquela restrição para fins acadêmicos, ela está na sala de aula. Né? Ela basicamente está dizendo assim, para liberdade de expressão no meio acadêmico, ou seja, dentro de uma sala de aula, o professor vai ter que dar exemplos, vamos falar com os nossos colegas advogados, muitos aqui, né? Ele está numa aula de penal, ele vai receber um exemplo de um caso de uma pessoa que foi presa com porte, com alguma coisa muito específica, né? E que o professor não pode deixar de dar em sala de aula. Porque logo em seguida, o que o artigo 4.2b vai falar? Para outros fins, obedeça o artigo 7.4. Ou seja, a LGPD fala, para fins acadêmicos não precisa, mas para fins de pesquisa tem uma hipótese de tratamento. Então, ele já separa. Entendeu? Ele já disse, fins acadêmicos e pesquisa são diferentes. Né? Fins acadêmicos é a liberdade de expressão no meio acadêmico. Então, já começa daí. O pesquisador não tem a não observância de nada, porque a partir do momento que ele precisa de uma hipótese de tratamento, acabou. Ele precisa respeitar a transparência, principalmente boa-fé. Né? Então, não existe aquela coisa que o artigo 4 diz onde não se aplica, né? E agora, pronto, eu estou livre de privacidade e proteção de dados. Ao mesmo tempo, olha que interessante, se eu tenho uma hipótese de tratamento lá no artigo 7.4, né, e no artigo 11, inciso 2, né, eu já tenho mais previsão do que a GDPR, que é a lei europeia. Verdade. Isso que fala. Nossa síndrome de vira-lata não nos faz pensar que o nosso legislador, nesse ponto, foi mais eficaz do que o legislador europeu. Tá E, cara, a questão é justamente essa que tu falou lá no início, né? Tu tá em duas áreas complexas, né? Fins acadêmicos e saúde. Né? Porque, cara, a pesquisa na saúde ela é fundamental. Não adianta. Como é que se descobre uma vacina do coronavírus? Com pesquisa. Né? Então, tudo é pesquisa, tudo o trabalho do pesquisador na saúde, e daí ali ele tem que considerar dados sensíveis, porque ele vai ter que considerar faixa etária, ele vai ter que considerar etnia, ele vai ter que considerar, dependendo da situação, dependendo do caso, até a vida sexual da pessoa ele vai ter que considerar. Né? Não, e foge da pesquisa clínica, foge da saúde. Pesquisa eleitoral também tem dados sensíveis. Também. Ou podem, e se não diretamente sensível na coleta, aquele dado que pode ser tornado sensível por inferência. Não é à toa que a primeira vez que a lei brasileira falou de inferir dados foi naquele guia do TSE, que a Autoridade Nacional soltou junto com o Tribunal Eleitoral. Ou seja, é um vespeiro, qualquer forma de pesquisa. E aí você vê que é interessante. Voltando um pouquinho na nossa lei. No artigo 2, inciso 5º, se eu não me engano, está expresso que a lei não pode impedir o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento tecnológico. E aí o que a gente fala? Se você trabalha com pesquisa, se você está pesquisando, né, se você começar a proibir, onde nada pode, tudo pode. Então, se você não der os meios para o pesquisador agir, você não tem respostas no que a gente pode usar em termos de tecnologia, em medicina. Exatamente, doutora Silvia, artigo 2, inciso 5º, é o que fala de desenvolvimento econômico. Também podemos falar do inciso 3, ali, liberdade de expressão, é um que eu adoro. Né? Liberdade de expressão e informação.
Né? Isso no artigo 2. Então, assim, se eu não der os meios para pesquisar, aí eu caio naquele, onde nada pode, tudo pode. Né? Sem pesquisar a eficácia de um medicamento, agora, por exemplo, o mundo inteiro querendo pesquisar a canabidiol. Né? Não THC, não a maconha como alucinógeno, como recreativo. Canabidiol. É válido que alguns médicos digam assim, agora que a Anvisa permite que se receite, tem gente receitando para tudo. Né? E realmente é válido que um médico diga isso. Aí o que você pensa? Beleza, então vamos pesquisar para que casos o canabidiol está sendo receitado e ele não deveria? Mas eu não estou permitindo a pesquisa do canabidiol, principalmente porque a única proibição de pé ainda é plantar. Porque você já pode trazer um insumo de fora, você já pode sintetizar o insumo aqui no laboratório. Né? A única proibição agora é plantar. Só que a proibição de plantar dificulta a pesquisa clínica do canabidiol. Verdade. Então, estamos de volta para onde nada pode, tudo pode. Então, enquanto isso, os médicos vão receitar isso para tudo. E você não tem como provar que não funcionaria em diversos casos, porque a pesquisa está embarreirada, por assim dizer. É bastante legal pensar nessa coisa da pesquisa clínica, né? E no Brasil, o lugar que me deu uma hipótese de tratamento para isso, né, para usar dados pessoais para pesquisa, porque, por exemplo, a gente aqui está o tempo inteiro pensando, a doutora Silvia vai falar em consentimento mais tarde, a gente aqui está o tempo inteiro pensando em hipóteses de tratamento que são difíceis de usar. A Europa usa legítimo interesse para pesquisa. Vincula isso a interesse público e usa legítimo interesse do médico, do paciente, do laboratório, né? Faz 1000 estudos antes de tratar o dado pessoal. Aliás, tem bastante em GDPR, decisão em GDPR, defendendo pesquisa atrás de interesse público também. E aí, como que eu vou dar insumo para o médico continuar trabalhando? Qual é o nosso problema? Você, Marco, falou um pouquinho antes aqui. Eu não preciso do nome do paciente. Mas muita pesquisa clínica vai partir de dentro do hospital, onde esses dados foram coletados para prontuário. Não, mas aí é que tá. Aí é que tá. O fato do dado ter sido coletado para prontuário não quer dizer que aquele prontuário inteiro precisa ir para pesquisa. Né? É essa a questão. E voltando naquele documento da NPD, da nota técnica, em relação ao INEP, né? Ali também tem uma situação que, tipo assim, o pessoal quer toda a informação. Não, tu não precisa de toda a informação. Tu não precisa do nome da pessoa, tu não precisa do endereço da pessoa, tu precisa do bairro. Para montar um perfil geográfico, né? Tu precisa do bairro das pessoas. Onde é que estão as pessoas? As pessoas com piores notas moram em tal região. Os adolescentes com notas melhores moram em tal região. Né? Tu consegue montar um estudo com isso. Agora, eu saber, o Joãozinho tirou a nota tal, por quê? Por que eu preciso dessa informação? Né? E, de novo, por que eu preciso da informação? O Joãozinho teve a doença tal. Né? É essa a questão. Né? É isso que quando eu digo sim, a informação vem lá do prontuário? Sim, ela vem do prontuário. Porque a pesquisa, cara, a maior fonte de pesquisa, concordo muito contigo, a maior matéria-prima para pesquisa está dentro do hospital, para pesquisa na área de saúde. Ela está dentro do hospital. Né? É tu coletar as informações dos pacientes. Agora, no Covid, a gente viu muito isso. Quais os sintomas das pessoas que estavam tendo Covid? Né? Mas eu não precisava saber o Marcelo apresentou tal sintoma. Não, eu tive um paciente M que apresentou tais sintomas. Né? Então, é essa a questão. É isso que eu acho que precisa se separar. Um vespeiro interessante que a nota técnica 261 não toca e fala propositalmente porque não vai tocar, né? É a coisa da anonimização. Que a gente sabe que ferramentas de anonimização e pseudonimização
tem um tempo de vida num mundo em que algoritmos estão evoluindo o tempo inteiro. Né? Onde eu vou poder quebrar a anonimização? Em quanto tempo? Em quantos anos? Por quanto tempo eu tenho? A cada quantos anos eu tenho que rever se o meu dado permanece anônimo, dado que a computação deu um salto literalmente quântico. Né? Não estamos usando o quântico aqui como aquela buzzword para vender colchão, não. Quântico real, né? A medida quântica de computadores que possibilita 20 vezes o poder de processamento de hoje em dia. Esse computador vai poder, através de novos algoritmos, se desenvolver muito mais rápido e quebrar essa anonimização muito mais facilmente. Bom, agora, obviamente, quando eu sentar e fazer uma ferramenta, escrever uma política de privacidade, decidir pela minha anonimização, eu vou escrever que, olha, na tecnologia atual está valendo. Mas isso precisa ser revisto com o tempo. Por que eu toquei na ideia do prontuário, Marco? Porque, por exemplo, acontece demais, tá, para o pessoal na área de medicina. Eu recebo um e-mail de um laboratório com um novo medicamento para um tratamento X, para um quadro crônico, e que está me pedindo: oi, médico, eu preciso da sua ajuda para a minha pesquisa. Vamos compartilhar seus dados para fins de pesquisa comigo? Né? Muitas vezes isso vem com parcerias, você vai a congresso com esse laboratório te levando, você vai, né, você ganha uma exposição, o seu hospital, o seu nome, tudo vai constar essa pesquisa. Mas aí eu te pergunto, a clínica ou o hospital onde esse médico trabalha vai sentar para rever a política de privacidade dela quando o médico aceitar esse e-mail desse laboratório? Nesse exato momento, eu te afirmo que não. Né, com todas as letras. Se a gente pensar numa grande rede de hospitais, provavelmente a política de privacidade dela já considerou isso antes. Mas esse e-mail não chega só em grandes hospitais ou em médicos que estão em grandes hospitais. Esse e-mail, esse laboratório manda para todo mundo. Esse laboratório, muitas vezes, evoca a LGPD, artigo 4º, inciso 2, e diz: você não precisa se preocupar em me dar esses dados, é para fins acadêmicos. Entendeu? É esse médico que você não vai nem questionar essa boa-fé, né, desse laboratório, porque esse médico não tem informação suficiente na hora de passar isso adiante, na hora de participar dessa pesquisa. Na hora de pensar, ele nem vai pensar se ele deveria estar anonimizando esses dados. Como que seja essa anonimização e o quão eficaz ela é. Então, a pesquisa clínica, óbvio, precisa do dado pessoal. A gente não tem a menor dúvida disso. Mas, sim, de toda forma que a lei foi escrita, precisa pensar minimização desses dados. Quando eu estou pesquisando uma ferramenta nova, estou fazendo um aplicativo de suporte diagnóstico, por exemplo, uma Health Tech, né? Eu pensei na minimização desses dados ou eu estou fazendo uma associação direta com o prontuário, com aquela base de dados inicial, para eu não perder essas informações pensando que eu posso precisar da comprovação perante meus pares ali para publicar essa pesquisa. Como eu publico essa pesquisa? Entendi. Olha só, a Daniele está perguntando uma coisa para ti, eu acho que não vai de encontro à tua pergunta, né? O que tu comentou agora, mas como ela fala de pesquisa clínica, eu acho que seria interessante, né? Marcelo, pesquisa clínica é diferente de estudo clínico, né? Teste de medicamento, por exemplo, ou é a mesma coisa? Na verdade, um está dentro do outro. O estudo clínico é uma forma de pesquisa, um meio de pesquisa, né? Mas assim, a gente tem não só o estudo clínico, a gente tem também o desenvolvimento de aplicativos, a gente tem o desenvolvimento de plataformas de atendimento,
né, de suporte diagnóstico, até de plataformas de compartilhamento de dados, por exemplo. Tá? Plataformas é uma health tech, que é uma plataforma de aprendizado, de compartilhamento para... Meu Deus do céu, a Viviane, nossa colega, vai me bater porque agora me fugiu a expressão. Viviane, se você estiver ainda aqui, fala para nós. Mas, enfim, de estudos colaborativos na área de saúde para desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Né? Aprendizado e estudo colaborativo. Então, tudo isso está dentro da pesquisa clínica, não necessariamente são estudos clínicos. Aí eu vou até fugir um pouquinho, mas não muito do assunto, que desde 1º de julho agora já está valendo a norma técnica da Anvisa, que finalmente dissociou aplicativos de equipamentos médicos. O aplicativo deixou de ser equipamento médico. Ou seja, agora em 2022, a gente finalmente não precisa mais tratar um aplicativo, um programa de ERP médico como se fosse uma máquina. Ele não precisa ter caixa para ter etiqueta com código de barras. Pensa nisso, era impossível você legalmente, ou seja, de forma totalmente embasada na lei, distribuir um aplicativo médico por meios meramente lógicos. Não havia essa permissão. Agora há, óbvio. Existe uma série de regras para você mandar isso para a Anvisa e a Anvisa permitir que seu aplicativo seja utilizado. Mas agora, aí a gente volta para a LGPD. A gente volta para a pesquisa clínica. Agora, a Rosângela falou uma coisa ali, né? Ela disse que ninguém quer abrir mão da coleta excessiva. E eu concordo muito com isso, e vou dizer por quê. E concordo com o que está falando, Marcelo. Quando tu diz assim, que ninguém vai revisar a política quando tiver um compartilhamento que o médico achou interessante lá do laboratório e tal. Né? E eu vou dizer por quê, cara. Eu não vou dizer preguiça, não é isso. Né? Muitas vezes é desconhecimento. Não precisa, é aquilo, outro. E muitas... sempre foi assim, sempre foi assim. A gente vê muito isso hoje, e a gente já falou isso no passado. Eu lembro de uma discussão que a gente teve no grupo de discussão, quando eu digo no bom sentido, né? Nos grupos que a gente faz parte, sobre um sistema da área da saúde que ele coletava muitos dados para ficha do paciente. Tu já tinha que coletar dados absurdos que não eram necessários naquele momento. Aí alguém até comentou que isso era necessário por causa, eu não lembro como é que é o nome da normativa lá, mas por causa de uma normativa que tem e tal. E a gente sabe. Federal de Medicina. Eu acho que E assim... A definição do prontuário. A definição do prontuário segundo o Conselho Federal. Isso. Então, assim, tinham dados excessivos, e a gente sabe que até mesmo o governo vai ter que rever essas normativas. Eu vou trazer um pouquinho, como eu disse, eu venho da área da hotelaria. Se tu pega, por exemplo, a normativa da Embratur, onde ela define a FNRH, que é a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, tu te apavora. Porque ela pede, além dos dados pessoais, que é o básico, tu até entende isso, porque tu tá te hospedando num hotel, eles precisam saber teus dados, ok, né? Só que ela pede último destino, próximo destino, como tu veio, se tu veio de carro, se tu veio de avião. É uma série de dados que se você vai voltar para casa, se depois você volta para casa. Se você volta para casa e viajou a negócio, a passeio. Então, é ridículo aquilo tudo. Né? E assim é na saúde também. Então, o governo também precisa rever muito desses dados. Agora, o que eu me chateia um pouco é quando eu vejo entidades brigando por coisa que talvez eles não precisem. De novo, já estou batendo na live, né, muito nisso, mas por que eu preciso do dado específico tal? Né? Daqui a pouco é um dado pessoal irrelevante naquele momento. Mas as pessoas, não, eu quero tudo. Eles querem todos os dados, mas para que todos os dados? Por que eu preciso saber? Você falou da pesquisa eleitoral. Por que eu preciso saber se o Marcelo vota em A ou vota em B? Eu não preciso saber se o Marcelo vota em A e vota em B. Eu preciso saber que na sessão dele teve um voto para A ou para B. É isso. Não, e outra coisa.
se você parar para pensar, a lei tanto está protegendo a pesquisa, né, que no artigo 16, quando você tem a questão da eliminação de dados, né, no artigo no 16, inciso 3, você tem a nota, né, a anotação de que o controlador pode conservar dados para fim de pesquisa. Então, assim, eu vou excluir dados, mas eu tenho justificativas para, em alguns casos, manter os dados para fins de pesquisa. Tá? Voltando um pouco, no artigo 5º, inciso 3, manter os dados para interesse público. Né? Então, assim, não é aquele preto no branco que, olha só, me pediram para eliminar meus dados, eu tenho que tirar esses dados, eu tenho que eliminar esses dados ao final do seu tratamento. Né? Dados pessoais serão eliminados e a gente vai ignorar o potencial desses dados dentro do meu contexto, no caso, da minha clínica, do meu hospital, porque o prontuário precisa estar ativo por 20 anos, ao final de 20 anos eu vou eliminar, né? Obedecendo toda aquela regulação que já era antes da LGPD. Né? O prontuário é um mamute de dados pessoais com 20 anos de vida. É gigantesco. Né? Mas quando eu chegar ao final desse tratamento, quando eu chegar ao final desses 20 anos, ressaltando, 20 anos que contam desde a última vez que eu encostei no paciente também. Se ele foi meu paciente por 10 anos, eu provavelmente guardarei esses dados por 30. Né? Não sabe só... Tu sabe que eu vi uma pessoa, quando nós fazíamos as salas no Clubhouse e tal, tu lembra que eu participava de uma sala que era do Faça Seu Pitch, né? E teve uma pessoa que ela chegou lá com uma sugestão para os dados, para o dado na área da saúde mesmo. Eu achei bem interessante. E eu acho que é uma questão de se pensar, né? O prontuário não ficar mais com os hospitais e tudo mais. O prontuário ser pegar no blockchain, alguma coisa assim, e ser um token que o paciente tem, né? Então ele chega no hospital, lê aquele token, tem tal, ele teve tal doença, ele teve isso, teve aquilo, mas não grava, né? Só tem acesso à informação. E enfim, eu achei bem interessante. Só que, claro, para chegar nesse nível, e de novo, todo mundo quer todos os dados, né? Então a gente vai muito longe ainda para chegar nesse nível. Não, e se você parar para pensar, existe esse movimento. Né? O SUS criou o Cartão Nacional de Saúde, que é uma coisa até o momento perfeitamente ineficaz, tá? Porque ele é só mais um número para você ter na sua vida, ou seja, mais um dado pessoal que você ganhou, né? Um dado pessoal que vai ser chave de tabela para dados sensíveis, Cartão Nacional de Saúde, obviamente. Então existe todo um caminho que a gente ainda vai galgar. Eu tive um médico, me foi apresentado por um colega, e ele me perguntou, ele falou, Marcelo, em quanto tempo você acha que, se houvesse um esforço muito grande, aquela coisa de campanha nacional, para que se criasse essa base de dados, essa coisa unificada, essa coisa do SUS e com saúde suplementar junto com planos de saúde, em quanto tempo você acha que isso, né, viveria com um esforço realmente grandioso? Eu falei, going live, pô, um esforço grandioso mesmo, assim, né? Cheque em branco, 10 anos, e a pessoa ainda tomou um choque, virou para mim e falou assim, nossa, eu achei que você ia falar 5 e eu ia reclamar que é lento. Eu falei, gente, o SUS é gigantesco, o SUS é monstruoso, o SUS só existe como existe porque ele é tripartido. O sistema do SUS é federal, estadual e municipal ao mesmo tempo. Né? E aí você tem as prefeituras que funcionam muito bem e as prefeituras que Deus me livre, né? Que vão chegar lá, vão chegar por último nessa corrida, por melhor que você tente, por mais dinheiro. Vamos colocar todos os impostos do pré-sal para criar essa base de dados. Deus do céu. Então, a gente ainda vê muita resistência do poder público como um todo, né? Não vou citar nem federal, nem estadual, nem municipal, porque acho que é todo ele, né?
A gente ainda tem uma ineficácia, e daí a Silvia não gosta de xingar, mas eu xingo mesmo, eu falo mesmo. A gente tem, por exemplo, o Ministério da Saúde tendo incidente de segurança, vindo a público dizendo assim, eu não preciso reportar a NPD porque eu reportei para a Polícia Federal. Como assim? Ali a NPD perde a chance de mostrar para que veio, né? Então a gente ainda tem muita água para rolar debaixo disso, e na saúde não vai ser diferente. Deixa eu só dar um recado para a galera que está aqui, né? Galera que está assistindo no YouTube, galera, deixa o like para que mais gente tenha acesso a essa informação muito relevante, muito importante, porque você sabe que o YouTuber distribui mais a informação quando é dado like, né? Quando a gente mostra que está gostando da informação, né? E no YouTube e no Instagram também, curte aí, deixa o coraçãozinho aí, bota ali 100 e muito mais. Tem outras reações ali que eu não lembro agora. Deixa as reações aí para nós, para que mais pessoas tenham acesso a isso, né? A Rosângela está dizendo que haja nuvem para gravar, para guardar tudo isso, né? Ela está dizendo aqui E a gente tem que lembrar YouTube, que né? aquela invasão que derrubou o SUS, junto com a vacinação, na época que a vacinação estava bombando, foi causada por uma licença não paga não pôde, na verdade não foi causada. Ela não pôde ser melhor investigada pela falta de pagamento da plataforma de logs do DataSUS. Uhum. Ou seja, você teve a invasão, você debelou a invasão e você não tinha mais como ver de onde ela vinha. Uhum. Então, assim, por quê? Porque na licitação, quem ganhou a licitação disse que não pagaria a licença de log, né, para manter o preço da licitação mais barato. Ou seja, é de um tamanho, né? E aí é esse ministério que me diz que não precisa reportar a NPD. Gente, é claro que a NPD tomou uma posição, né? A gente fala bastante da autoridade nacional e cobra, e tem que cobrar, e critica, e tem que criticar, mas a verdade é que a autoridade nacional age bastante para um órgão ainda tão enxuto, né? Essa nota, o CEI 261, para falar sobre pesquisa, não é algo provocado pela lei que a NPD faça. Não, essa aí sim, acho que ela foi, né? Acho que eu não vi assim a última, né? Eu tenho que olhar a última que você falou que saiu há quantos dias atrás? 5 dias atrás, você falou? Ainda é para consulta, ainda é para pedindo colaborações, mas já traz, eles já anexaram algumas colaborações importantes. Por exemplo, universidade que se comunicou com a NPD dizendo que, olha, eu prefiro não dar dado pessoal para pesquisa até que você, a autoridade nacional, decida sobre. Então, por favor, me oriente. Tem pedidos de órgãos que eles relatam ali, olha, a sociedade civil está vindo à autoridade, está comentando, está pedindo que essa regulação ande, né, para além dessa notinha inicial. Quando eu fiz a live com o professor Lawrence falando sobre aquela primeira nota técnica, né, o professor Lawrence comentou uma coisa e eu não lembrava disso, e foi muito relevante aquilo, e eu achei interessante trazer agora, né? Primeiro, a nota técnica fala que na lei já diz que as universidades, se tu te responsabilizar, por exemplo, para te pegar a pesquisa lá do INEP, se tu assinar o termo de responsabilidade, tu pode pegar. E na nota técnica fala isso, né? Então, ali já não diz assim, está bloqueado. Não, assina o termo de responsabilidade, pode pegar. E o professor Lawrence disse uma coisa, só que ninguém quer assinar o termo, porque senão não para de ter aquelas pérolas do Enem, para de ter as pérolas do Enem nas redes sociais, para de ter outras informações que vazam que a gente fica sabendo depois, né? Então ninguém quer assinar esse termo, né? Porque ninguém quer que saibam que eles pegaram aquela informação que vazou ali num post, numa rede social, para um clickbait, vamos dizer assim, né? Não, e outra coisa, se eu faço a pesquisa com base em consentimento, tá? A minha hipótese de tratamento foi consentimento, todo mundo vai assinar.
Claro que muitos laboratórios vão fazer dessa forma, e aí eu te digo, aí eu não estou, normalmente eu estou em contrato, eu não estou na hipótese legal, no artigo 7, hipótese de tratamento, né? Artigo 7, inciso 4. Aí eu estou em cumprimento de contrato. E por que é importante dar essa diferenciação? Porque o tempo inteiro, quando a gente vai falar do uso de dados pessoais para pesquisa, dentro das exceções que a lei deixa bem claro, são dadas para não barrar a pesquisa, ela vai muito claramente definindo ao longo dela mesma o que são órgãos de pesquisa. E aí eu falo assim, mas os órgãos de pesquisa podem fazer contratos com entidades privadas. Aí é o terreno mais perigoso, porque a entidade privada tem o interesse comercial exacerbado e o órgão de pesquisa vinculado à entidade privada tem o dobro de obrigação de me provar boa-fé quando estiver tratando. Eu brinco muito trabalhando em saúde, brinco não, né? Eu informo muito trabalhando em saúde que a hipótese de tratamento tutela da saúde, ela é o godsend, assim, ela foi dada a nós da saúde por Deus para a gente não parar de trabalhar por causa da LGPD. Né? Por quê? Porque, na verdade, não é que a autoridade, que a autoridade nacional não é que o legislador, né, foi bonzinho com médicos. É quando você reconhece que aquela área já é extremamente regulada. Quando você reconhece que Conselho Federal de Medicina, conselhos regionais, Código Civil já pensam muito o que é trabalhar em saúde, os limites da atuação do médico, né? E o que o médico, os subsídios também que o médico precisa para trabalhar. Por isso a tutela da saúde existe, né? Por isso na Europa já se fala bastante de você. Eu não sei se eu parei no Instagram, espero ter voltado. Voltou. Por isso que na Europa já se pensa bastante a forma como o advogado também, por trabalhar sob sigilo, aquele advogado com escritório pequenininho precisa de algumas formas de trabalhar com dados pessoais, né? Não isenções, mas algumas flexibilizações. Então a gente tem tudo isso junto. Aí eu vou, por exemplo, para o artigo 13 da LGPD, saúde pública. Né? Mais um que vai falar de órgãos de pesquisa para limitar a atuação de como entra o setor privado na hora de pensar essa pesquisa clínica. Né? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Marcelo. A doutora Silva colocou ali, o lobby médico foi efetivo, e eu vou te dizer, eu concordo contigo quando tu fala que teve tem bastante regulamentações, então não é que o legislador, sim, tem muita regulamentação. Só que tem uma coisa que ainda falta, e faltava, e continua faltando na área da saúde, né? E não precisa ir longe para ver. Né? É só para ver incidente de segurança no Sírio-Libanês, que houve, incidente de segurança na Alemanha, que houve um hospital na Alemanha, incidente de segurança em outros hospitais brasileiros. A segurança, não se pensava em segurança do dado. Se tinha regulações, sim, eu posso coletar esse dado para isso, eu devo coletar esse dado para isso, para aquilo, aquele outro para aquilo outro. Tu tinha essas regulações. Só que, e como é que eu protejo isso tudo? A visão de todo empresário, e não só do diretor de hospital, mas de todo empresário, até pouco tempo atrás, vou gastar mais dinheiro com segurança? Não, eu vou investir mais dinheiro. Então, assim, eu acho que faltou ao longo dos anos, e não é só na área da saúde, daí a gente vai para todos os negócios também, para todos os nichos. Né? Faltou o empresário pensar, o diretor do hospital pensar um pouco mais na segurança desse dado. Coletar o dado é fácil, ter o dado, usar para pesquisa, usar para estudo clínico, usar para qualquer coisa, é fácil. Agora, como é que eu protejo a hora que chega uma LGPD e diz assim, olha só, tu não pode mais compartilhar o dado com aquele laboratório sem que o titular saiba. Tu não pode mais... Vamos lá, voltando para a nota técnica, voltando para o INEP.
O INEP, a ANPD, na minha visão, e essa é a minha visão, né, naquela nota técnica do INEP, comete um erro grande, por sinal. Que eles falam que a pesquisa e tal, e eles, como você falou, consentimento e tal, só que eles não falam em nenhum momento em dado de criança. Em nenhum momento eles falam em dado de criança. E, por exemplo, o INEP coleta dados de criança. Sim. Né? O censo pega dados de criança, né? O censo escolar. Então, em que momento que o pai autoriza esse dado aí para lá? Porque na LGPD, a criança é o artigo 14, é só consentimento. Não tem outra hipótese. E consentimento do responsável. Não, então, vamos lá. O dado infantil, aí saúde, educação, a gente vai para todos os parâmetros. O dado infantil é o mais difícil em todas as leis de privacidade, mundo afora. Porque você tem que pensar a idade dessa criança, você tem que pensar a cognição dessa criança. Porque tem uma coisa que muito pouca gente pensa, Marco, que é o seguinte: tudo bem, eu vou só olhar para esse artigo e vou coletar o consentimento parental. Pedir o consentimento dos pais. Uhum. Ok. Uhum. Mas o titular de dados é a criança. O seu dever de informação e transparência é com a criança, não é com o pai. Então, se já dava para você... Aquela coisa que alguns colegas da TI às vezes falam comigo assim: se você quer que a sua plataforma, que a sua rede, que a sua coisa, que a sua ideia seja entendida por qualquer um, explica ela para uma criança de 8 anos. Né? E aí eu extrapolo. Como eu vou explicar privacidade de dados para uma criança de 8 anos? Porque não existe nada na lei que diga que não é para ela que eu tenho que explicar. Ela ainda é o titular daquele dado. Ah, mas o pai deu consentimento, eu expliquei para o pai. A criança é o titular de dados, a transparência... Não, mas aí a gente vai para uma outra legislação, né? Aí a gente vai lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente e fala que a criança não é responsável, que quem é o responsável é o pai. Né? Mas então... o responsável não é tornado titular de dados, entende? Não, mas quem responde... Você vai fazer uma cartilha. Eu tive uma reunião com um corpo docente e acharam interessantíssimo quando eu propus: cara, faz um livrinho infantil que seja uma coisa eu concordo, básica, que seja distribuída para a criança na alfabetização e torna isso parte da alfabetização. Porque eu concordo com você não vai explicar isso para o jardim. Entendeu? É absurdo. É óbvio que a lei não está me obrigando a chegar para a criança de 4 anos, 5 anos e falar de privacidade e proteção de dados. Mas a lei está me obrigando assim que essa criança puder entender, assim que houver um meio de explicar, sabe? E vale, e é válido, e cresce a sua forma de atuação, e melhor do que tudo, né? Mais importante do que tudo, é a comprovação de boa fé que você o faça. Aí vamos voltar para a parte da pesquisa clínica. Só para a Silvia está concordando comigo ali, está dizendo: o pai, o responsável, responde sim, civil e criminalmente, sobre tudo da vida da criança. Né? É o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então... Não, concordo. Mas eu posso interpretar dentro da LGPD, e aí você vai para leis coreanas. A lei coreana fala: eu não preciso de consentimento parental, mas me prova que você explicou. Sabe? Agora sim. A lei chinesa. Não, a lei chinesa requer consentimento parental. Mas tem outras leis que não exigem consentimento parental, mas dizem: mas me prova que você explicou e que alguém entendeu. Né? Isso, para mim, é mais uma comprovação de boa-fé. Eu concordo com a doutora Silvia. É claro que, na frente do juiz, ninguém vai cobrar que eu tenha me explicado para uma criança de 4, 5, 6 anos. Mas que, junto à alfabetização, eu poderia inserir isso em material, em formas de explicação. Gente, a questão foi muito engraçada. A cara dos professores quando eu falei assim:
um livrinho, um panfletinho, uma coisa, não sei o que lá. Aquilo virou um projeto, aquilo explodiu como parte daquela adequação, entendeu? E aquilo vira comprovação. Aí, voltando um pouquinho mais para o nosso tema da live, que você falou, tudo do prontuário vai para pesquisa clínica, eu não devo, é claro que eu não devo. É óbvio que eu não devo. E mais, você falou, e eu não estou protegendo esses dados. Nesse ponto, eu vou argumentar com você que o pesquisador entende, o pesquisador que até aqui sempre pesquisou, sempre foi assim, entende a ética do que ele faz. Né? A nota 261 lá, que a gente está falando bastante, voltando muito a ela, inclusive ressalta isso várias vezes. Ele entende a necessidade de uso ético, muitas vezes ele é médico, ou ele que está dentro de um laboratório assina termos de sigilo, né, de comprometimento com a proteção desses dados. A questão e aí a gente não vai fugir disso jamais, artigo 46 da LGPD. O dado é pessoal, a obrigação de protegê-lo e de usar dos meios para protegê-lo é para todo mundo. E todo dado na área de pesquisa clínica, né, arrisca ser pessoal. Não, mas ok, a pesquisa na placa né, a pesquisa do medicamento dentro da placa não é. Mas aí eu vou para os estudos clínicos, como a Daniela levantou mais cedo. No que eu entro nos estudos clínicos daquele medicamento, dado pessoal. Então, artigo 46. Eu vou proteger esses dados, eu me comprometo a proteger esses dados, algo que a gente tem que ressaltar o tempo inteiro. Ter uma hipótese de tratamento não é agora eu furei a lei, segue, engata a quinta e vai. Não, ter uma hipótese de tratamento é só o comecinho. Parabéns, você pode tratar esses dados. Agora, olha tudo aquilo que você tem que observar, né, para a sua pesquisa, inclusive minimização. Voltamos ao começo da nossa live, né, Marco? Eu preciso do nome de todo mundo? Talvez eu precise do nome de todo mundo até que a minha publicação esteja lá na revista que ela precisa estar, né, para a minha plataforma, para o meu aplicativo, para o meu medicamento começar a ser considerado em mercado. Eu realmente posso precisar de mais dados até que aquilo esteja já pronto para uso, comercialização, pesquisas fora do laboratório, mas no instante em que eu puder, eu vou minimizar esses dados, ou seja, eu vou anonimizar esses dados. Eu vou manter a pesquisa? Vou, mas o meu dado foi tornado anônimo. Um exemplo, eu tenho uma pesquisa que está rodando em cima de 2 blockchains. A de dados pessoais e a de dados clínicos. Mas aí eu elimino a blockchain de dados pessoais. Então você já usou para mim um problema. A blockchain não tem como eliminar dados. Mas se você estiver falando de 2 bases de dados distintas, sim, elimina aquela que faz a conexão com o dado pessoal, anonimizando a base de dados clínicos. Essa pode ser uma blockchain. É melhor que o seja, entendeu? Porque depois você tem o não repúdio dessas informações. O problema são os dados pessoais que você tornou indeletáveis, por assim dizer. Mas aí, um pouco que nem a anonimização, é um vespeiro que não dá nem tempo da gente começar aqui. Né? O uso de Agora, deixa eu só fazer uma ratificação. Não é que eu discorde de todo de ti naquela questão da criança, tá? E eu acho que é o que a Kellen está falando ali também, né? Eu acho sim, e eu concordo contigo. Cara, eu defendo que a segurança da informação e a privacidade tem que se transformar em uma cultura. Então, desde que a criança começa a se entender por gente, eu acho que isso deve ser ensinado, né? Deve ser mostrado para ela, olha só, os riscos que corre, de uma forma clara, como ela mesma traz ali, a Kellen traz de novo aqui, no parágrafo 6 do artigo 14, né? Então, deve ser isso. Eu só penso que o pai tem que participar desse processo,
Não, né? o pai não deixa de ter que participar. É. Né? Então, o pai, inclusive, não deixa de ter que ser informado. E agora sobre essa questão da anonimização e tudo mais, a gente já falou aqui na live e nós pensamos mais ou menos parecido, né? E eu até entendo, Marcelo, durante um processo de pesquisa, o Marcelo, pesquisador, está fazendo uma pesquisa que não é pública ainda, os dados são só dele, ninguém mais tem acesso, né? Eu preciso saber o nome do marco, porque daqui a pouco eu vou ter que voltar para o marco e perguntar as alterações que teve. Eu vou ter que voltar para o marco e fazer. Agora, a partir do momento que eu vou publicizar isso aqui, eu já tenho os resultados, vou publicizar o marco, passa a ser o paciente A, paciente B, paciente C. Sim, né? Sim, mas aí é que tá, né? Agora a gente pseudonimizou. Você só vai ter anonimizado, ou seja, cumprido com tudo aquilo que permite a guarda dos dados ad eternum para motivos de pesquisa, quando nem eu, pesquisador, puder voltar ao nome do paciente A. Essa é a parte mais complicada. Claro. E você tocou num ponto muito importante falando sobre transparência, que cabe a gente aqui falar, porque eu sei que a gente está falando a alguns médicos também. O princípio da transparência e da plena informação respeita segredos industriais e técnicos. Tá? Quando eu baseio a minha pesquisa em consentimento, ou quando eu não baseio a minha pesquisa em consentimento, mas vou cumprir meu dever de informar aquele paciente que os dados dele podem ser usados numa pesquisa, eu não preciso quebrar segredo industrial, eu não preciso dizer o código do meu aplicativo de suporte diagnóstico, não é isso. Mas eu devo transparência como eu falei, muitos grandes hospitais já vão constar na política de privacidade deles. Seus dados podem ser usados para pesquisa médica, para fim de avanços, para saúde pública, né? Conservar dados, mesmo depois do prontuário, conservar dados para fim de pesquisa anonimizados, porque a lei me obriga sempre que possível, né? Mas aí eu já perdi a informação daquele paciente quando ele se tornou foco de pesquisa. A Flávia está dizendo aqui, mas esse assunto é para uma outra live, tá, Flávia? Porque esse é mais polêmico ainda e esse não pode ter uma maratona acontecendo depois. Daqui a pouco a doutora Silvia já... sobre os serviços, ela fala que serviços públicos falta muita transparência. Sim, falta, né? E a Silvia está dizendo aqui, né, que não vê a relevância no segredo comercial e industrial no tratamento de dados pessoais, porque esses segredos não são dados pessoais. E quando pega no processo... Eu vou aproveitar o gancho da Silvia. Não é porque, doutora, muita gente que trabalha com pesquisa e que está agora começando a pensar em LGPD tem essa preocupação. Laboratórios, médicos... Existe essa preocupação de que o princípio da transparência, tudo que será usado. E aí você tem as técnicas de laboratório ou o algoritmo onde eu vou rodar o dado desse paciente. Mas isso não é dado pessoal, né? Não, mas eu preciso explicar isso para o médico que está ainda vindo nos ver agora, né, que existe esse limite. Sim. A gente, na verdade, quando eu trato dados pessoais para motivo, por exemplo, para uma adequação, eu uso o metadado. Quando eu trato dados pessoais, né, motivo de adequação que eu digo, mapeamento, aquela coisa toda, né, eu uso metadado. Por quê? Para não usar dado pessoal. A mesma coisa quando o dado está indo para o laboratório. Né? O que importa mais não é o dado pessoal, é aquilo que foi gerado. Não vamos aqui, mais uma vez, entrar em anonimização ou não, o que pode ser revertido. Né? Existe uma pesquisa interessantíssima de uma menina nos Estados Unidos que comprovou que era possível provar que por causa de uma pesquisa que tinha sido publicada por um hospital, que uma determinada figura pública tinha ido àquele hospital. Né? E aí isso é toda uma dor de cabeça que a gente aqui não cabe, porque é aquele um caso por ser uma figura pública notória. E as exceções, é claro, cabem como pesquisa para a gente debater aqui, não para debater com o mercado ou com o mundo lá fora.
Verdade. Mas eu Bom, concordo pessoal, com a doutora Silvia e a provocação é pertinente. Até para a gente informar a esse pesquisador que os limites do trabalho dele dentro do laboratório estão respeitados quando a gente vai pensar o dado pessoal que entrou no laboratório. Claro, bem utilizado, tá? Porque não adianta você fazer isso, o cara vir brigar comigo, isso aqui não é dado pessoal, e você entra lá e junto do dado do laboratório está tudo, não existe segregação de acesso, aí é outro problema. Marcelo, mas nós estamos terminando no final da nossa live, né? Senão daqui a pouco a doutora Silvia fica brava com nós aí. Quem ainda não segue o Marcelo no Instagram, segue ele aí. Quem não me segue também. Deixa o coraçãozinho para que mais pessoas essa live vai ficar gravada, mais pessoas tenham acesso a essa informação. No YouTube também, deixa o like. No YouTube, doutora Silvia, você está no Instagram, então você não está vendo, tá? Mas eu botei um banner agora ali, porque daqui a pouquinho está começando, às 7 horas está começando a live da Maratona de Adequação da doutora Silvia, e hoje ela só vai falar sobre o consentimento, só sobre isso, né? Então, tá ali o arroba... Bateu aqui nele um pouquinho para amaciar o tom para a galera, já vão para lá um pouquinho... Arroba Silvia Brunelli Oficial, tá ali no Instagram, porque vão todo mundo para lá depois, né? Vamos aprender por que não usar o consentimento. Infelizmente, no artigo 14 não tem como, né, doutora Silvia? Esse é o único que não tem como a gente fugir. Mas lá ela vai explicar melhor isso. Marcelo, gratidão por ter participado aqui, tá aqui com nós. Esse assunto a gente ia, cara, acho que mais umas 3 horas conversando tranquilamente. 1 hora é pouquíssimo. Queremos mais provocações, inclusive. Ó, doutora Silvia, 3 minutos. Debater, aqui, 3 minutos. E assim, verdade. É de interesse de todos, né? Verdade. Então, pessoal que assistiu, gratidão. Quem ainda vai assistir também, gratidão. Enfim, as lives vão ficar gravadas tanto no YouTube como no Instagram. Obrigado a todos. Valeu, Marcelo. Abraço. Tchau. Muito obrigado a todos. Um abraço, gente. Boa noite.